Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa devocional, à nossa oração. É que o Senhor nos ajude a organizar o nosso tempo, a organizar os nossos recursos, a não desperdiçar aquilo que temos, a fim de cumprir todo o propósito que Ele tem para nós, cumprir nossos sonhos, realizar nossos projetos. O nosso texto está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vós algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. É sobre isso que nós vamos pensar nessa devocional nesta manhã, sobre organização. Depois de ter estabelecido que eles iriam assumir a responsabilidade de alimentar aquelas pessoas, Jesus já havia deixado isso bem claro. Jesus tinha sido bem direto e incisivo. Deem-lhes vós algo para comer. Jesus perguntou: o que é que vocês têm? E eles falaram: 5 pães e 2 peixes. Aqui começa a nos dar algumas pistas sobre a importância da organização, sobre a importância de um planejamento, sobre a importância de trabalharmos de maneira organizada. Então, o que você quer realizar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Ou qual é o seu entendimento? De repente você está entendendo que Deus quer que você faça algo e você está decidido a fazer. Então, seja o que for, sua vida acadêmica, sua vida profissional, na sua casa, uma reforma, enfim. A primeira pergunta é essa: o que é que nós temos? O que é que você tem? Você tem um crédito? Você tem uma reserva, se for questão de financeira? Você tem qual o tempo da sua vida para você fazer? Depende da sua atividade, do seu planejamento, você vai precisar de tempo. Então a primeira coisa é você fazer o levantamento dos seus recursos, de todos os seus recursos. Você quer fazer uma viagem? Quando é que vai ser as férias? Vão ser as férias, né? Enfim. O que é que você tem? Quanto você tem? Qual a disponibilidade de tempo que você tem? Sem você fazer esse levantamento dos seus recursos, de todos eles, de todos os sentidos, fica difícil para você começar. De repente você quer, se for pensarmos em questões financeiras, de repente você quer fazer algo que custe R$2.000 e você não faz porque você acha que não tem, mas se você for fazer as contas, de repente você tem até mais, dá para você guardar até um determinado momento, enfim.
quando nós estabelecemos, quando nós fazemos isso, fazemos esse planejamento, fica muito mais fácil para a gente realizar nossos sonhos, nossos projetos. Uma vez tendo feito esse levantamento dos recursos, Jesus falou assim, pede para as pessoas se sentarem. Então, se você imagina que o texto encerra dizendo que foi 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, você imagina aí no mínimo 10, 15 mil pessoas para alimentar. Essas pessoas tudo em pé, toda desorganizada, a pessoa sai daqui, vai para lá. E Jesus então organiza, ele fala assim, pede para as pessoas se sentarem. Quando nós lemos esse texto no Evangelho de Marcos, é bem interessante porque ele diz assim, então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. E eles ficaram ali então assentados, de grupos de 100 e de 50. E isso ficou mais organizado para eles poderem distribuir os alimentos. Então, importantíssimo para realizar nossos sonhos, nossos projetos, fazer um levantamento do recurso que temos e na sequência, organizar como vamos investir esse recurso. Dividir em fases, dividir esses projetos, enfim, trabalhar nesse tipo de organização. E, finalmente, Jesus pede para recolher o que sobrou, nada foi desperdiçado. De repente, a sua falta de recursos, seja de tempo, seja financeiro, seja qual for, você até tem, mas acha que no tempo que está desperdiçando. Então é tempo que você perde com coisas que não são importantes, recursos que você perde com coisas que é desperdiçado. De repente você até pensa em ajudar alguém com algum alimento, mas você desperdiça tanto que acha que não tem para ajudar. Enfim, Jesus aqui nos dá uma aula de planejamento e organização para realizar um projeto. Faça um levantamento de quanto você tem, organize como você vai distribuir e fecha as torneiras que estão vazando, as portas do fundo, né? Por onde está saindo os recursos. E consagre a Deus, coloque diante de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou o pão, os peixes, orou, abençoou, consagrou aquele projeto, aquele feito a Deus. E Deus multiplicou e eles puderam alimentar as pessoas. Consagre a Deus também tudo que você for fazer. Consagre a Deus seus sonhos, consagre a Deus seus projetos, consagre a Deus suas ideias. E se você entende que Deus está pedindo para você fazer algo em específico, faça para a glória dele e faça também consagrando a ele. A chance de sermos bem-sucedidos assim é bem maior. Fazendo um planejamento, levantando os recursos, organizando como vamos distribuir, fechando a porta dos fundos para não haver desperdício e tudo sendo feito de maneira organizada e tudo sendo feito de maneira consagrada a Deus. Tem um Provérbios que diz assim, consagre a Deus tudo o que você for fazer e você será bem sucedido. Que Deus esteja no centro da sua vida sempre. Que você possa consagrar a sua vida a Deus por meio de Jesus. E junto os seus sonhos, seus projetos, aquele que Deus quer que você realize e que você deseja realizar. Amém? Fique com Deus. E até a próxima devocional.